Então, vamos ver agora a Runge-Kutta de ordem mais alta ainda, né? Ordem de terceira e quarta ordem. Ok? Como que eu deduzo a fórmula? Mesma coisa, né? Eu expando o Runge-Kutta, expando o Taylor, né? E igualo todos os termos. Aqui no caso, terceira ordem já vai dar bastante trabalho, no quarta ordem, mais trabalho ainda. E aí o que você vai obter? Vai obter as restrições sobre as constantes, né? Então a gente vai só dar uma olhada, né, no Runge-Kutta de ordem 3, mais utilizado, né? Que vai ser esse aqui, né? Y mais 1, y mais... Agora, veja aqui a h, né, vezes h sobre 6, né? E aqui, veja que a, né, soma dá 1, né? Então seria 1, 1, 4, 1, certo? K3. H sobre 6, 1, 4, 1. Então esse seria o Runge-Kutta de terceira ordem. Então seria equivalente a utilizar curvas, né, aproximação por curvas cúbicas no método de Taylor, né? Ok? Seria igual, não seriam curvas, seriam iguais, né? Coincidiriam com o ponto, né, a tangente, a derivada e a segunda derivada. Ok? Então, né, seria a posição, a velocidade, né, aceleração e alguma coisa acima da aceleração, né? A derivada da aceleração. Em função do primeiro ponto, né? E aí ele segue a curva, né? Aproximando ali pela terceira, né? Como se fosse uma cúbica. Quem é K1? K1 é próprio F sempre, né? Okay? Ponto X e Y. Quem é K2? K2 é ponto medido, né? Agora é em XI mais metade do caminho. E o YI é o passo de Euler. Opa, né? É o passo de Euler. Metade do caminho. Ok? E o K3 seria o F no fim do caminho. Só que seguindo essa direção aqui. Menos K1 vezes H mais 2 K2 vezes H. Ok? Então é isso aqui, né? Então tentar desenhar aqui. Então ele lembra o método do ponto médio, né? Isso aqui é x0, isso aqui é x1, aqui y0. Então a gente vai calcular a inclinação K1. Ok? E agora vai pegar no ponto médio, né? E a partir daí a gente vai obter aqui, pelo passo de Euler, né? Meio passo de Euler aqui, vai obter aqui onde a gente vai calcular a inclinação K2. Então a inclinação K1 a gente obtém aqui, aqui a gente obtém a inclinação K2. Agora eu vou fazer um passo, só que ele é um pouco estranho, né? Vai pegar aqui no fim do caminho, né? Só que ele vai subtrair, né? Vai pegar 2 vezes K2 e K1, né? Então ele tenta compensar o K1 de alguma forma, aqui, né? Tenta subtrair ele fora. Então esse passo, né? Uma inclinação estranha aqui, né? Mais próxima do K2. E aqui ele vai medir o K3. E agora ele vai combinar K1, K2 e K3 usando as proporções 1, 4, 1. Okay? E seria um método de terceira ordem, né? Ele vai ser cúbico, né? A interpretação não é muito, né? Não é muito adequada, mas só mais para memorizar, na verdade. E o Runge-Kutta de quarta ordem, né? A gente pode usar aqui. Esse aqui é o mais famoso, né? Então vai ser aqui, ó, H sobre 6 também. Agora é 1, 2, 2, 1.
K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4. E agora quem que é K1 é sempre o valor de F em XY. Quem que é K2? Agora K2 a gente vai fazer o seguinte, vai medir no metade do caminho. Okay? Então vai fazer o passo, né, do Euler, né? Então x igual a aqui, mais meio h, né? E o y mais meio k1 vezes h. Então isso aqui seguindo depois do desenho. Segue um passo de Euler até metade do caminho. Agora o que é o K3? O K3 é a mesma coisa, faço um passo de Euler, só que usando a direção do K2, né? A inclinação do K2. Meio K2 vezes H. Okay? E por último, né? K4, o que ele é? K4 é simplesmente a inclinação no ponto final, usando o K3 como a inclinação. Então esse método aqui ele é bem, né? Pela interpretação gráfica aqui, né? Que não, a interpretação gráfica aqui não convence muito, mas ajuda bastante a memorizar ele. Então eu tenho aqui ó, x0 até x1, certo? Aqui eu tenho o ponto y0, que eu conheço também, da condição inicial. E agora eu vou pegar a função f nesse ponto aqui, vai me dar a inclinação k1, certo? Então fazer assim, k1. E se eu seguisse aqui pelo método de Euler, eu terminava nesse ponto aqui. Só que eu só vou fazer meio passo, né? Meio passo, aqui eu olho a inclinação aqui, nesse ponto. Inclinação nesse ponto, fazer um pouquinho menor, vai ser K2. Então, o que eu faço agora? Agora eu faço um passo de Euler partindo aqui, na direção de K2. Só que eu vou olhar no ponto do meio. E nesse ponto aqui, eu vou olhar K3. Vai ser onde eu vou estimar a inclinação K3. Eu vou pôr um pouquinho diferente de K2 aqui, né? Um pouquinho mais para baixo. Agora, seguindo na direção paralela que é o K3, eu vou medir aqui, no ponto final, fazendo o passo inteiro, né? Eu vou medir a inclinação K4. Vou pôr de volta um pouquinho mais para cima aqui. Ok? Então vamos supor que eu fizesse assim, né? Agora eu vou combinar, né? 1 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais 1 vezes K4, né? Então 1, 2, 2, 1 dividido por 6, né? Que é a soma aqui, 1, 2, 2, 1. E faço o passo H. Então vai me dar um passo aí como se eu, né? Como se eu seguisse aqui utilizando uma curva, né, que aqui é tangente à curva real, nesse ponto, né, e que é igual à primeira, a segunda e a terceira derivada, né, isso. Então, igual ao ponto, né, então quando é de ordem 1 é igual ao ponto, né, e é tangente, né. Quando é de ordem 2 é igual à segunda derivada também, né. A terceira derivada também e a quarta derivada também, né? Aqui no de ordem 4. Então ele vai, né, como se fosse um polinômio Taylor de ordem 4 que eu vou andar aqui. E aí eu posso, né, eu corto aqui e daqui eu começo de novo. Isso porque eu sei calcular a função f, né, qualquer ponto, dado qualquer ponto xy. Então esse é o método de escolha aqui, né? Então quando você precisa de né, de um cálculo muito preciso, né, esse Runge-Kutta de ordem 4 ele já te resolve o problema, tá? Você não vai precisar de um passo muito pequeno, né? E em poucas iterações você consegue resolver seu problema, né? Simular a equação diferencial. Se você quiser alguma coisa mais rápida, né? Eu sugiro usar um Runge-Kutta de segunda ordem, né? O método o Euler aperfeiçoado, né?
Então, você quer fazer uma animação em tempo real, né? Então, às vezes, as máquinas de hoje em dia, acho que nem a necessidade de mudar para né, acho que um Geguta de ordem 4 já dá conta, mas a animação em tempo real, você precisa né, fazer mais rápido, né, calcular, simular a equação diferencial mais rápido possível. Então você reduz, né, reduzir para o Euler já precisa de um passo muito pequeno, né? Então reduz para um Gecuta de ordem 2, né? Faz uma implementação simples, né, o método, por exemplo, do ponto médio, né, ou o Euler aperfeiçoado. E aí você consegue fazer uma animação mais rápida. Aí outra variação que é bastante comum, né? Seria, por exemplo, usar o Runge-Kutta de ordem 4 com passo variando. Né? Okay? Então, dependendo, né, dependendo do quanto a curva, né, ela é mais, tem regiões que ela é mais suave, né? Então ela se aproxima melhor com o polinômio, né? E tem regiões que ela é mais nervosa, né? Que se eu subdividisse ela, né, o erro de aproximação por um polinômio seria menor. Né? Então, nesses casos, é interessante você ter algum método que varie esse passo H. Então, vai ter regiões que o H vai ser menor, regiões que o H vai ser maior. Nada impede que a cada pedaço, né, essa fórmula é válida para um pedaço aqui. Né? Então, no pedaço seguinte, eu já poderia mudar o H. Né? Certo? Aqui, o x1 passa a ser x0, né? E entra aqui na fórmula de novo. Ok? É claro que o y, né, y0 aqui não vai ser real, mas vai ser estimado. Né? Okay? Então é isso. Né? Então, para os fins práticos, né, esse Runge-Kutta de ordem 4 é uma das melhores coisas aí que a gente tem. Okay?